Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico, né? É simples. O tema é outros fundamentos. Segundo Coríntios 11:4, vai dizer ali que irão pregar outro Jesus diferente. É como vai surgir pessoas pregando outro Jesus diferente. 1 Coríntios 3:11, vamos colocar outro fundamento, qual já foi posto, fundamento dos apóstolos, igreja vinda de homens, certo? A Bíblia nos ensina o quê? A Escritura nos ensina o quê? Que só foi uma igreja fundada, um único fundamento. Se é uma só igreja fundada, gerada na cruz, ao terceiro dia, é simples. Cristo fala assim para os judeus. Judeus falam assim para Cristo: como você procede assim, que Jesus está chicoteando todo mundo aquele comércio ali, e Cristo fala: destruirei esse templo e reconstruirei em 3 dias. Mas Senhor, em 400 e... João 2, 400, deixa eu ver se é isso mesmo. Olha só, respondeu Jesus, João 2,19: Destruí-vos esse templo e eu reerguirei em 3 dias. Olha só, os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu há de levantá-lo em 3 dias? É simples, a profecia está ali, em Mateus 16:18. Mateus. Olha só. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Ó. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó. Eu edificarei a minha igreja. Sobre quem? Sobre a Quefas, João 1,42. Sobre o fundamento dos apóstolos, Efésios 2,20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, e profeta tendo por pedra de ângulo Cristo, que é o fundador, que é a cabeça dessa igreja, que é um só fundamento. E para entender, você pega 1 Coríntios 3, 11, ó. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro, diverso, naquele que já foi posto, Jesus Cristo. Olha só, pegar outra Bíblia aqui. A Bíblia está falando que não se pode colocar outro fundamento, qual já foi posto. Fundamento dos apóstolos. Saiu desse fundamento, dessa doutrina, desse ensinamento, é fundamento de homens. Como Paulo está descrevendo aqui, 2 Coríntios 11. Olha só. 4. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado, de momento aceitai. Por quê, cara? Com o lema da Reforma Protestante, Martinho Lutero, em 1517, se revoltou, traduziu sua própria Bíblia para o alemão, usando a Vulgata Latina, tirou os 7 livros, excluiu, chamou o livro de Tiago, carta de palha, e etc. Adulterou Romanos 3, 23, se eu não me engano ali. Somente a fé, somente a Escritura, somente o quê? Somente. Sola Escritura. Paulo quer nos ensinar o quê? Nos alertar o quê? Se irão surgir pessoas pregando outro Jesus diferente, como vão surgir pessoas pregando outro Jesus diferente? Fundando igreja, fundando apostolado, fundando magistério, fundando doutrina. Que não vai pregar a essência, fundamento dos apóstolos, que vão pregar outro Jesus. Que é o contrário que a igreja pregou sobre Mateus 16,
18, 16 ao 19, Mateus 16, 18, 19, ali já tem uma profecia que é um único fundamento, já a qual não pode colocar outro, segundo 1 Coríntios 3, 11, já colocaram outro fundamento, pregando outro Jesus diferente. Em Gálatas aqui, Paulo vem reforçar mais ainda, Gálatas 1:6, estou admirado de que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Olha só, se você for abraçar a reforma protestante, somente escritura, sola, né? Então, se é somente sola escritura, então a gente tem que pensar o que, cara? Cristo, ele fundou uma igreja, tá na escritura. Cristo deixou pessoas confiadas, tá na escritura, os apóstolos 1:2. Romanos 10:4, foram enviados os apóstolos. Como pregaram se não foram enviados? E vemos doutrina. Vendo o Espírito Santo descer ali na igreja. E Paulo fala que não há dois evangelhos. Então, a sola escritura, o pensamento de Martinho Lutero, ele está certo. Então vamos seguir sola escritura. A sola escritura mostra o magistério. A sola escritura mostra que não pode colocar outro fundamento, a qual já foi posto, o fundamento dos apóstolos. A sola escritura mostra que irão pregar vários Jesus diferentes, e as pessoas vão aceitar. Em Gálatas ali 1:7, não há dois evangelhos, é um só evangelho, são apenas pessoas que semeiam a confusão. Olha só como o pensamento luterano está certo. Mas eles não seguem. Por quê? Rejeita a tradição e o magistério. O magistério a gente encontramos na Bíblia. A tradição encontramos na Escritura. Enviados, quem foi confiado, encontramos nas Escrituras. Uma igreja fundada, encontramos nas Escrituras. Então, somente só na Escritura. Viu como esses protestantes eles seguem o que eles querem? Por quê? Eles vão fundar outro Jesus diferente para perseguir a igreja, segundo Pedro 2:2. Para caluniar, para degrinir. Usar de toda a sedução do mal diabólica. Para aqueles que não cultivaram o amor e não reconheceram a igreja. Segundo Tessalonicenses 2:9 ao 10, ao 11. Certo? Paulo está falando aqui, ó. De fato, não há dois evangelhos. Ele está admirado que tão depressa está vendo outros evangelhos. Depressa ele está vendo aqui pessoas pregando outro Jesus diferente. Naquela época, que não tem mídia, que não tem rede social, imagina agora, amigo católico. A bagunça que está hoje. E é bíblico. É somente a Escritura. Então, somente a Escritura já mostra. Esses protestantes eles estão fazendo ao contrário. Estão fundando outro fundamento. Usando a Escritura. Interessante, né? Olha só. Há apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o Evangelho de Cristo. Ó. Quem são essas pessoas que perturbam, degrinem o Evangelho de Cristo? Rodrigo Silva, Lucas Banzoli, Universal, Triangular, Plenitude, Mormons, Adventista, lá. Olha só. Perturba o verdadeiro evangelho. Perturba a verdadeira doutrina. Perturba o verdadeiro caminho. E as pessoas vão aceitar desagradamente esse Jesus diferente. Vamos mais além ainda. Ó. O 8. Ó. Bíblia. Mas, ainda que alguém, um anjo, abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Olha só, que Paulo quer dizer isso aqui com o que para nós? Edir Macedo, ele fundou uma igreja, outro colocou outro fundamento. Já a Bíblia já condena. 1 Coríntios 3:11. E a finalidade é o quê? Pregar um Jesus diferente. Um Jesus mais ou menos farisaico. Tanto que ele ressuscitou o sacerdócio ali araônico, criou um templo do rei Salomão totalmente antiético contra a Bíblia. Nem o rei Davi teve essa autoridade. Depois esse templo foi destruído e o rei Salomão construiu de novo o templo. Ou Edir Macedo construiu o templo. Outro fundamento. Por exemplo, a Regina Duque fundou lá a
plenitude, a igreja plenitude apostólica. Aonde tem apostólica? Ele é fundamento dos apóstolos. Caminharam com os apóstolos. Tanto que ele se auto-ungiu apóstolo. Valdomiro Santiago, a mundial. Aonde você encontra a doutrina da mundial. E se ungiu apóstolo. Está pregando outro Jesus, ao contrário que os apóstolos pregaram. Anunciaram. É esse Jesus que Paulo está falando. E as pessoas vão aceitar. Preve que arrasta a multidão. Com milagres e prodígios. Porque Satanás, para finalizar aqui, eu repito aqui que acabamos de dizer. Se alguém pregar a doutrina diferente daqui, receber seja eles comungados. Ó. Olha só, você pega aqui, ó. Tessalonicenses 2, 9, ó. Mas, Sérgio Roberto, ele acontece tanto milagres e prodígios, as pessoas é curada. Sim. Quem cura é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Satanás, ele tem poder também para fazer milagres e prodígios. Por quê? Para te escravizar naquela seita, naquele fundamento vindo de homens que prega outro Jesus diferente. Certo? Ó. E tanto que ele amaldiçoa as pessoas. E as pessoas acabam morrendo porque acreditam nessas maldições desses falsos profetas. Muito antiético que os apóstolos pregaram, que Cristo anunciou, né? Aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2,9. A manifestação do ímpio será comparada à graça e ao poder de Satanás. De toda sorte, protestos, sinais, prodígios enganadores. Usará de todas as seduções do mal, como aquele que se perde por não ter cultivado o amor, a verdade. Eu teria podido salvar. Por isso, Deus lhe enviará um poder que os enganará e o induzirão a acreditar no erro. É só. Deus enviará um poder. Você pega lá em 2 Coríntios 11, 4. Aqui, ó. Porque quando aparecer alguém pregando outro Jesus diferente daquele que você temos pregado, ou você trata de receber outro Espírito. Olha só. Deus vai enviar um poder que vos vão acreditar nos próprios erros. Olha só. Que poder é esse? Espírito. Um Espírito. Para eles acreditar no próprio erro. Porque eles não cultivaram o amor que poderia ter salvo. Abraçaram esses vários Jesus diferentes. E rejeitaram a igreja que Cristo fundou lá na cruz. Gerou lá na cruz. Morreu lá na cruz por essa igreja. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou e se entregou por ela. Santificada por água do batismo. Para apresentá-la toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito. Mas santa e irrepreensível. Isso que os apóstolos seguiram. Paulo fala ainda mais além. Gálatas. Olha só, Gálatas 2:19. Na realidade, pela fé eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida é presente na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É simples entender, cara. Esses vários Jesus diferentes vão rejeitar a cruz, vão rejeitar Nossa Senhora e vai ficar só com Jesus. A sua maneira. Um Jesus sem igreja, um Jesus sem magistério, um Jesus sem pastoreio, um Jesus sem doutrina, é a minha visão. O que eu acho, o que eu penso, que eu posso interpretar de acordo com o que eu quero a Bíblia e fundar outro fundamento, porque eu tenho a palavra de Deus. Eu sou a igreja. Como você disse, muitos protestantes falam, né? Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, que você entende um pouco a astúcia e a ousadia do cão. Salve Maria, sou o missionário servo Roberto.